dia. Eu sou Arnalda Rebelo, defensora no Rio de Janeiro. Acho que hoje eu sou a mais antiga dentro desse tema. Pode ser que eu esteja enganada, mas acho que sou a dinossauro aí da história. Ouvi a fala da Vilma, ouvi a fala da Firmiane, né? Vai instigando a gente e a gente fica meio com muita coisa para falar, com medo de não dar tempo de falar, enfim. Então eu queria agradecer primeiro esse evento, parabenizar a Ana Paula. Maravilha, 10 anos de Nudem, eu sei as dificuldades, né? Cada um sabe as dificuldades que a gente passa para chegar a um momento como esse, então é muito importante a presença de todo mundo. Acho que a gente precisa se fortalecer sempre, né? E é um prazer estar aqui. Acho que fui instigada a falar um pouco dessa história do Rio, né? E acho que a história do Nudem do Rio de Janeiro é um pouco a tentativa de fazer aquilo tudo que a Vilma falou. Tentativa porque é muita coisa e a gente fica enlouquecido porque não sabe qual porta vai abrir primeiro, para onde é que vai, né, que são muitos os caminhos. Quando a Firmiane vem e diz que um núcleo como o Nudem é uma escolha política, né, da instituição, né, é um diálogo que a instituição tem em determinado momento com o movimento social que faz com que determinada administração opte por criar esse núcleo, perceba a necessidade desse núcleo, e aí isso é muito importante, é uma opção política, é o reconhecimento da instituição de um determinado, né, de uma determinada política, de determinados direitos que devem ser tidos como destaque e devem ser uma política forte. Ela se contradiz um pouco, né, com a falta de diálogo dentro da nossa própria instituição. Nós, defensorias públicas, assim como todo o sistema judiciário, a gente é muito autoritário. A nossa formação é muito autoritária. A gente não dialoga, a gente sabe. A gente tem o saber, a gente aplica esse saber. Então, quando uma administração, através de um movimento legítimo, de aproximação com o movimento social, né, se sente tocada a criar esse núcleo especializado, isso não corresponde a um trabalho interno com os defensores públicos e defensoras públicas. Então, o que acontece? A gente tem um núcleo especializado e aí a gente faz a designação como qualquer núcleo comum. Então, vem uma anta paralítica para o nosso núcleo. Aí vem, entendeu? Um homem, né, que quer ficar mais próximo de casa, né, que não quer discutir nada sobre violência contra a mulher, né? Porque a instituição, ela não trabalhou por dentro a questão da violência contra a mulher, a questão dos direitos da mulher ou de outros núcleos mesmo. Então a gente fica sempre correndo esse risco de ter pessoas mais próximas ou menos próximas do tema. É sempre uma tensão. Quando a gente vai colocar um órgão para designação, a gente fica, né? E a gente faz política por trás. Porque aí a colega liga, eu queria saber como é que é a atuação do Nudem. É horrível, é assim, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. A gente detona quem a gente quer. Quer dizer, aí a gente fica, né, nesse desespero. E é exatamente isso que a gente faz. Vai para titularidade. Quem está ganhando? Porque aí é por antiguidade. Aí é aquela pessoa que não tem nada a ver com nada. Aí a gente começa a detonar, né? É terrível. Estou exausta, estou morrendo, é horrível. Enfim, e a gente faz, né? A gente tenta sobreviver nessa maluquice que é, né? Que eu digo até, estava brincando com as colegas, que é uma esquizofrenia institucional. Reconhece a especialização do serviço, mas não trabalha internamente com esse olhar de especialidade. E aí, na hora de designar, na hora de julgar prioridades, esse núcleo ele é visto como um outro qualquer. Ora, se eu sou um outro qualquer, eu não sou especializada. Se eu tenho que ter os mesmos 500 atendimentos mensais de um núcleo de bairro,
né, que na Defensoria Pública no Rio a gente tem núcleos de bairro, se eu tenho com um núcleo especializado, eu tenho aqueles mesmos 500 atendimentos, para eu conseguir um órgão, para eu conseguir uma estrutura maior, é porque não estão reconhecendo o trabalho especializado que eu faço com as 200, 300 mulheres que passam por mim por mês. Então a gente vive essa esquizofrenia e eu acho que a gente tem que propor soluções para isso, né? Buscar, né, de que maneira fazer com que essas discussões possam ter maior espaço dentro da instituição. E foi dentro dessas ideias todas, quando o NUDEM no Rio, ele foi criado em 1997, e ele foi criado a partir de movimentos sociais, a partir, né, da ideia, né, de especialização do direito na época, foi criado junto também com o núcleo do idoso e o núcleo da pessoa com deficiência. E aí era uma única coordenação trabalhando com esses 3 núcleos. Então, e o atendimento, e era um núcleo de atendimento. Então era apenas um olhar de um atendimento mais acolhido, mais cuidado para a mulher em situação de violência que nos chegasse. Esse era o mote do núcleo quando nós chegamos ali. Não havia, como não houve na época, uma discussão na instituição. Mas, ao mesmo tempo, né, eu entrei na Defensoria ouvindo muito essa expressão que a Vilma trouxe hoje, que há muito tempo eu não ouço, que é que os defensores públicos são agentes públicos de mudança social, que nós temos, né, que nós somos agentes políticos de transformação. E isso vinha muito forte. E, no meu caso, eu acho que ser defensor público é ser indignado sempre. Se a gente não está indignado, a gente está no lugar errado, né? Porque não tem como. Qualquer área que eu for trabalhar, eu trabalhei 20 anos praticamente dentro da área da mulher, mas quando fui para o sistema penitenciário, quando fui para a vara de família, eu era tão indignada quanto, porque a gente lida o tempo todo com iniquidade, né? Com direitos violados de uma maneira muito forte. Então eu acho que o fato, né, de sermos pessoas indignadas nos facilita, né, o entendimento da especialização do núcleo a partir do momento em que a gente chega nele. E eu digo, por exemplo, que não necessariamente quem vem para o núcleo tem que ser feminista. Essa é uma discussão que a gente tem tido. Né? Há controvérsias. Eu acho que tem que ser uma pessoa indignada, uma pessoa sensível à causa, que tem que ter um entendimento, porque eu acho que o próprio trabalho vai nos formar. Pode ser que eu esteja olhando muito para o meu próprio umbigo, Vilma, que quando eu entrei no núcleo, eu estava há 1 ano e meio na Defensoria e eu dizia, me coloque em qualquer lugar, menos no atendimento a mulheres em situação de violência, porque eu não suporto mulher chorona. Juro que eu falava isso, na maior ignorância da minha vida. Hein? Falava, porque eu não tinha mínimo conhecimento disso. Então, quando a gente trabalha a ideia de reconhecimento, eu vou dizer, depois que eu entrei para o núcleo, eu me reconheci como mulher que sofre violência. Quanta violência eu fiquei lembrando a minha vida, né? Fiquei horrorizada com a minha falta de noção. Primeiro ponto. Segundo ponto, é você reconhecer a gravidade de uma matéria, de um assunto, de um tema, de fatos que são absolutamente banalizados e naturalizados pela sua própria instituição. Como é que a Defensoria Pública, que enche a boca para dizer que é defensora de direitos humanos, banaliza, naturaliza o não atendimento de uma mulher em situação de violência, não prioriza, não dá estrutura? Isso é um absurdo. Faz parte da tal da esquizofrenia, né? Então eu encho a boca para dizer que sou de direitos humanos, que sou garantista, mas a vida da mulher não garanto. Isso não existe. Então, essas ideias, né, essas inquietações, foram fazendo com que nós criássemos no Rio de Janeiro uma metodologia de trabalho que ninguém deu pra gente, né? A gente não tinha fórmula.
A gente simplesmente tinha um bando de mulheres em situação de violências gravíssimas, uma instituição apática, um judiciário mais apático ainda e movimentos sociais pedindo, né? Então, no momento em que você entra num núcleo especializado e você começa a se dar conta da gravidade do assunto, você assume, né, como a Firmiani diz, humildemente, não sei disso. Na faculdade de Direito, nunca ouvi falar de violência de gênero. Isso não existia. Não existia. Se hoje existe é por conta da Lei Maria da Penha. Não existia. Então, para mim, era absolutamente novo. Eu lembro que eu fui a uma reunião com o movimento social e ele falou, não, porque é violência de gênero, eu anotei a expressão para estudar em casa. Eu falei, não vou assumir tanta ignorância aqui, né? Eu vou ficar, mas anotei. E fui ler, e fui estudar. E começamos, né, a ter esse diálogo junto com essa prática de atendimento. E aí a gente vai se dando conta. Quem atua em núcleo especializado, e aqui eu não digo só no DEM, não dá para não ter um posicionamento político, uma atuação política. É impossível. Eu não posso só ficar enxugando gelo, atendendo aquela mulher, fazendo as ações que ela precisar, orientando, fazendo acolhimento, por melhor que eu seja. Se eu fizer isso, eu vou estar capenga, e muito capenga, né? Então aí a gente começa, não, mas tem que trabalhar a instituição, tem que trabalhar a administração, tem que trabalhar os defensores, tem que trabalhar os funcionários que recebem essa mulher, porque não adianta eu ter um acolhimento maravilhoso e o meu porteiro ser um grosseiro com essa mulher, né? O meu porteiro cantar essa mulher na recepção, não posso. Então, eu vou trabalhar com os funcionários. Mas os estagiários vão fazer esse atendimento. Eu tenho que trabalhar esse estagiário. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Mas a instituição defensoria é desconhecida do movimento, é desconhecida da sociedade. Então, eu tenho que trabalhar com a sociedade o que é a defensoria, como é que ela pode ser buscada. Porque os movimentos sociais também têm um medo do serviço público. Serviço público é ruim. Eu não vou chegar lá, não vou ser bem atendida. O judiciário é uma caixa fechada. A defensoria está dentro do judiciário. E a gente diz, não, defensoria é fora do judiciário, apesar de ter um pezinho lá dentro. Aí a gente começa a trabalhar com a sociedade civil num diálogo, tanto de aprendizado, né, de ouvir quais são as demandas, quais são, né, as necessidades, como também para nos apresentar, olha, existe uma defensoria capenga, que não entende nada, mas que tem que ser instigada por vocês. Então a gente, nesse trabalho, o nosso trabalho o tempo todo é esse diálogo e esse fortalecimento. Então, quando um centro de referência está mal, o governo momentâneo quer fechar, a Arlanza, pelo amor de Deus, a defensoria tem que atuar, vamos lá. Então aí a gente vai visita, a gente manda ofício, a gente faz evento, a gente usa da nossa institucionalidade para fortalecer a instituição de fora, para fortalecer o movimento social. Aí de repente a coisa vira para cima de mim, para cima da gente. É um administrador que acha besteira ter um Nubem forte. Aí a gente pede socorro para a sociedade civil, olha só. Né? Então é esse diálogo constante que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar ensimesmado, né, no nosso saber jurídico, porque o nosso saber jurídico vale muito pouco. Vale, porque as ações e as situações que a gente vivencia e que a gente propõe às mulheres, muitas vezes passam ao largo do direito, né? Ou às vezes a gente consegue usar o direito como uma grande ferramenta para a realização desses direitos, né, para atuar com essa mulher. Então é esse diálogo constante que a gente tem que ter, né, com a sociedade civil, com outras instituições de fortalecimento. E aí, nessa busca, né, de fortalecimento, a gente tem que pensar como é que são as designações para os NUDEMs, né? O NUDEM do Rio de Janeiro, ele é diferente do de São Paulo, porque ele nasceu como um núcleo de atendimento
mas que ao longo, né, do seu caminhar foi se dando esse trabalho político de articulação interno e externo. Então a gente convocava defensor para palestra, a gente quase apanhava, né? Mas a gente algumas vezes conseguia convocar. Todo mundo olhando assim pra gente com aquela cara de ódio, mas enfim, a gente vai fazendo eventos, vai trabalhando, né? Fazendo de toda maneira. E ao mesmo tempo vai participando, né, desse movimento, né? E aí a gente, hoje, né, eu sou reconhecida como uma feminista, tá, responsável. Agora, já fui essa aluada, né, total, já fui. Então por isso que eu digo que eu não acho que tenha que ser necessariamente uma pessoa feminista a entrar. Até porque eu tenho uma maneira de encarar as coisas. Acho que sou de uma outra geração, sou, né? De uma outra geração que depois, né, de anos da ditadura, em que houve esse momento de enfrentamento, né, e levamos porrada de tudo quanto é lado, a gente aprendeu a fazer política também de mansinho, né, com aquela ideia de ir, né, entrando, né, nas frestinhas, sendo insidiosa, né? Então, em alguns momentos, eu acho que a minha fala mais mansa entra mais fácil no ouvido do que minha colega que é feminista ferrenha. Porque a gente não pode permitir que o preconceito, que o machismo, né, que envolve a nossa luta, nos coloque num cantinho lá de elas são as feministas, o DEM é coisa de feminista, então não compete a mim. O NUDEM é responsabilidade institucional. Sim. O enfrentamento à violência contra a mulher é responsabilidade da Defensoria Pública e não da minha pessoa, porque eu sou feminista ou sou mais aguerrida. É a instituição que tem que ter essa responsabilidade. Está lá na nossa lei complementar, está na Constituição, está nos tratados internacionais. Nós somos pessoas garantidoras de direitos humanos, inclusive das mulheres. Para pasmem, né? Para pasmo de algum, né? As pessoas ficam até, assim, às vezes espantadas de saber que temos direitos, não é isso? Mas a gente precisa disso. Então eu acho que quando a gente chama uma discussão dentro da instituição e diz que no NUDEM tem que ter feminista, eu acho que a gente corre o risco de afastar as pessoas. Eu acho que talvez a gente tenha que ter um discurso mais bonitinho. A gente quer isso mesmo, que seja feminista. Mas eu acho que a gente tem que arrumar eufemismos, eu acho que a gente tem que arrumar maneiras de ganhar as pessoas e trazendo, né, essa educação, né, trazendo essa discussão, né? Então acho que a nossa atuação ela tem que ser múltipla, né? E ao longo do tempo o NUDEM foi criando, e a gente percebeu também o que não está institucionalizado é mais fraco ainda. Então a gente começou a produzir legislação interna, resoluções, ordem de serviço, né? Então ordem de serviço para dar prioridade às mulheres, porque ninguém entende para que prioridade a mulher só porque ela está com o olho roxo, quebrada, machucada, né? Porque ela tem um bando de filhos que precisa de alimento. Então a gente criou essa história, né, da prioridade. Ao longo do tempo a gente foi, né, a nossa coordenação, que antes era uma coordenação junto com aqueles 3 órgãos, né, do idoso, deficiente, aquele pacote, a gente conseguiu separar, então criamos uma coordenação do NUDEM autônoma, né, já criamos por resolução, com definição de atuação, então a atuação política, de discutir internamente e externamente. Então a gente vai pautando a nossa instituição, quer seja na legislação, quer seja nesse diálogo, nessa conversa constante, nesse trabalho, e também, isso para mim é uma arma poderosíssima, e eu peço ajuda sempre, acabei de pedir para Vilma, inclusive, é a provocação externa do nosso trabalho. O NUDEM, no Rio de Janeiro, ele é muito mais reconhecido para fora do que para dentro.
O nosso reconhecimento é muito maior externamente. E eu preciso desse reconhecimento externo para me fortalecer internamente. Então eu peço com todas as letras, gente, oficia lá para a administração, dá uma força, né? Manda um ofício, diz que o atendimento está horrível, pode criticar, porque se não criticar, a instituição não cresce. Ela fica achando, né, que a falta de reclamação é sinal que está tudo bem, e está tudo errado. A gente falta, né, a nossa atuação ainda é muito frágil. Mesmo no Rio de Janeiro, que é uma defensoria de 60 anos, eu posso dizer assim, eu tenho a felicidade de estar numa defensoria que está em todas as comarcas do estado. Então a gente precisa, né, melhorar esse trabalho. E aí o trabalho inicialmente que era principalmente na capital ou nas grandes cidades, né? No Rio de Janeiro nós temos 11 juizados especializados na violência doméstica, e aí a gente conseguiu um compromisso de ter designação de defensores, né, para as mulheres também no juizado, porque aí também vem aquele olhar, né, do defensor, que a defesa criminal é o que vale. Então, chega-se ao absurdo de no juizado de violência doméstica contra a mulher, se tiver um defensor, vai ser homem, vai ser para o homem, para o agressor. Né? Então a gente vem, né, nessa batalha de ter defensores específicos para as mulheres, né? E a gente já tem uma aceitação, um entendimento maior dentro da defensoria, né, nesse aspecto. E nessa construção ao longo do tempo, a gente, claro que começou a se ressentir desse trabalho maior em todo o estado, com os colegas. Como fazer isso, né? Porque aí os movimentos vêm, não, cria um NUDEM aqui, cria um NUDEM lá, mas não dá para criar NUDEM em tudo quanto é lugar. A gente não tem, como a Fini falou, a gente não tem estrutura, né? A gente não tem funcionários, a gente não tem estagiários, a gente não tem prédio, não tem defensor. Não dá. Né? Como é que a gente vai pensar em interiorizar esse trabalho, em especializar nossos colegas, em trabalhar com a rede? E aí a gente começou então a quebrar a cabeça arrumando soluções. Não sei se a gente achou a melhor, a gente ainda está bem no início, a gente está se questionando. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente percebeu também que o NUDEM, ele sempre foi um órgão de atendimento a mulheres em situação de violência. Mas, por uma coisa da prática, o grosso de atendimento é violência doméstica. E aí teve um momento, né, um momento ruim na Defensoria do Rio de Janeiro, que essas políticas todas foram jogadas no lixo. E o NUDEM foi jogado no lixo. E ele se fechou para só atender mulheres em situação de violência doméstica e só para fazer medida protetiva, não fazer mais nada. Porque a gente faz tudo lá dentro. Ação de alimentos, guarda, divórcio, se é na vara empresarial a gente faz ressarcimento, né? A gente faz de tudo. De repente parou. Então essas mulheres iriam para os núcleos de bairro, entrar naquelas filas, né? Enfim. E aí, no retorno, né, na mudança de administração, me convidaram de novo para voltar para o NUDEM. Me deu uma preguiça danada de começar tudo de novo, porque era exatamente isso que tinha que acontecer. Começar tudo de novo. Porque o NUDEM se isolou da rede, o NUDEM parou de atender as mulheres e brigou com o judiciário. Ou seja, né, estava lá uma estrutura com 14 estagiários, um motorista, com equipe técnica, psicóloga, assistente social, e não apareciam mulheres. Né? Era essa a situação que estava no NUDEM. Então a fragilidade das nossas políticas, apesar da gente ter resolução, apesar da gente ter, né? Então o quanto a gente é frágil, porque não existe na defensoria a ideia de uma política institucional. Hoje em dia a gente começa a ter ideia de políticas do defensor geral que está ali. Mudou o defensor, a gente dança. E aí é uma preocupação que a gente tem que ter. Como é que a gente vai fazer a instituição entender que trabalhar gênero, trabalhar direitos das mulheres, trabalhar a questão racial, né, é uma questão
que é estruturante e que deve estar em todos os atos da Defensoria. E que não pode estar ao alvedrio da boa vontade ou do bom entendimento desse ou aquele administrador. É outro desafio que a gente tem que ter. Como é que a gente faz permanecer, né, esse trabalho, essa consciência? E, então a gente criou, né, em 2015, primeiro a gente começou a mudar de novo a resolução do NUDEM, que tinha sido modificada para se fechar, para dizer, não, olha, a gente atende mulheres em situação de violência de gênero. E aí a gente se abriu para tratar a violência obstétrica, a violência sexual fora das relações domésticas, a violência institucional, porque através da violência institucional a gente começa a trabalhar com mulheres presas, né, que é mais palatável ouvirem isso, mas aí a gente começa a discutir o judiciário na vara de família, que não dialoga com a vara de violência e que nossos colegas não dialogam, né? Porque o judiciário é assim, não, violência é lá, aqui é só questão de família. E muitos dos nossos colegas de vara de família trabalham assim. Então a gente precisa, né, fazer esse diálogo, porque o nosso trabalho não tem fundo, porque a gente tem que trabalhar em todas as áreas. Então a violência institucional, ela possibilita você começar a jogar, né, essas pedrinhas. Olha, a instituição está sendo violenta com as mulheres quando não dá um atendimento adequado, né? Quando não dialoga, quando não vê, enfim. E aí a gente se abriu para essas violências, né? Violência virtual, né? Então hoje a gente começa a trabalhar da mesma maneira que a gente trabalhou a violência doméstica, com eventos, com palestras e também com atendimento, porque a gente tem sempre essa ideia dupla, né, de tanto atender pessoalmente quanto fazer essa política de discussão e disseminação, né, desses direitos. E aí a gente chegou a uma outra ideia, né, de ampliar, porque o NUDEM ficou pequeno para tudo isso. Um órgão só não dá para fazer isso tudo, é coisa demais, né? É coisa de louca, né? E nós somos loucas e a instituição abusa de nós, né? Nós fazemos nossa política sobre o maior abuso institucional que existe, e eles sabem disso. Ela aguenta, então não bota outro defensor, não bota, porque sabe o que eu vou fazer, você vai fazer. Tá aí a Dulce, né, chupando cana, assoviando, tocando piano em Brasília, né? Que é um absurdo a designação dela, né? O dia que ela sair para fazer o que ela faz, vão botar 30, com certeza. E aí a gente é muito explorada acho, e uma reflexão que eu tenho feito muito, né, é o quanto as políticas públicas neste país, principalmente nas questões de gênero e raça, né, lidam e exploram com a nossa consciência política. É o nosso esforço e a nossa consciência que faz com que os serviços andem. Porque se fosse pensar, se a gente fosse trabalhar direitinho como a gente tinha que trabalhar, não tinha serviço nenhum. Ninguém sobrava. Então, a gente tem que ter consciência do quanto a gente é explorado também. E nessas ideias todas, então, a gente, pensando em ir para o interior, a gente propôs à administração da Defensoria Pública no Rio a ideia da criação de uma coordenadoria de defesa de direitos da mulher, que saiu fora do NUDEM. Essa coordenadoria seria uma instância política institucional, né, que agregaria dentro dela o NUDEM, um GT de acompanhamento de políticas de gênero que a gente fez, que é um trabalho voluntário com defensoras, é um GT onde a gente tem discussões, isso quando a gente faz alguma atuação mais especificada, por exemplo, desse GT de gênero, surgiu um grupo de 3 defensoras e defensor público, que trabalharam na nossa petição do Amicus Curiae para a descriminalização do aborto. Então, a maneira que a gente teve também, né, de ampliar a nossa luta
foi criar esse GT com simpatizantes. São defensoras, né, simpatizantes, e tem um defensor só que participa dele e que, de acordo com o seu interesse maior ou menor, trabalham um tema, vão dar uma aula. Então a gente é uma maneira também de formar outros defensores, de começar, né, a trabalhar, porque eu vou confessar, eu também estava pensando na minha aposentadoria, que eu estou saindo. Então eu não podia sair e não deixar ninguém, na verdade. Não deixar nada, né? É preciso a gente começar a angariar, né, e a formar esses grupos. Então, o GT foi muito isso, muito inspirado também no trabalho aqui de São Paulo, né, desse trabalho voluntário, né, que os defensores se inscrevem para participar, enfim. E aí criamos a coordenadoria, que tem o NUDEM, dentro dela tem o GT. Essa coordenadoria está ligada a todos os órgãos de defesa da mulher dos juizados de violência doméstica, e o que inclui no Rio de Janeiro não só os juizados especializados, como também todos os órgãos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro do interior, que tem a atribuição de lidar com a violência contra a mulher, de atuar pela mulher. Então, digamos, em Resende, lá na estrutura, quem que tem essa atribuição é o defensor ou a defensora que estão na vara de família. Então, ele tem essa atribuição. E a gente começou, então, através da coordenação, começar a trabalhar com esse defensor. E aí, a ideia é essa, a gente ter uma coordenação que percorra o interior, que comece a dialogar com os colegas e com a rede local. Aí a gente viu de tudo, uma graça. Teve um defensor que falou para mim, olha, aqui não tem caso de violência, as pessoas são muito felizes aqui na cidade, são muito parceiras, as pessoas não têm esse problema. Uma cidade feliz, um paraíso que eu gostaria de conhecer, né? Em outros lugares, o defensor, não, olha só, eu atendo, mas atendo pouco, são poucos casos, porque ninguém me procura. Aí, já estou terminando. Aí você pergunta, mas as pessoas sabem que você tem essa atribuição, que pode te procurar? Não, é verdade. O centro de referência? Não, nem conheço o centro de referência. Então aí você começa a trabalhar a instituição, dando a ela o óbvio, olha, o filho é teu, né? Existe isso, isso e isso. Então você apresenta a rede, você apresenta o trabalho, e ao mesmo tempo você vai na rede e diz, olha, é o fulano, vai lá, pede, chama. E assim, para terminar, né, então a ideia da coordenação, FIMI, que você estava perguntando, é essa, é a gente trabalhar, e aí a gente começa a fazer trabalhos locais, aproximações da defensoria com a rede, e a gente tem um exemplo, por exemplo, em Macaé, que o defensor do núcleo, ele não entendia a necessidade de prioridade da mulher, então a mulher ia fazer uma ação de vara de família, depois de ter medidas protetivas, ela levava 30 dias, 40 dias na fila do núcleo. E aí a defensora que lidava com a violência doméstica acionou a coordenação, e a gente foi lá, fizemos um trabalho com o centro de referência, fizemos um convênio. Então, o centro de referência hoje tem um estagiário que atende a mulher no centro de referência, e no dia seguinte ele faz um trabalho dentro do núcleo da Defensoria Pública para atender essa mulher. Então, o defensor ele não pode dizer que ele não pode atender, porque a gente deu a pessoa que vai atender sob a orientação dele. Então, o prazo de 30 dias, 40 dias passou para uma semana para a distribuição das ações dessa mulher. Então, a gente está indo nessa vibe de... né? E ao mesmo tempo a gente criou o que a gente chamou de subcoordenadorias regionais. O que é isso? Não é dar aos defensores da localidade trabalho, mas é buscar em cada região quem é o defensor mais simpático à nossa causa. Quem é que pode emprestar o olhar, dizer, Arlanza, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Hoje em dia não é mais Arlanza, tá? É Flávia, gente. Isso é força de expressão, que 20 anos nisso, né, a gente fica. A Flávia Nascimento é a nova coordenadora da Defensoria. Então, a ideia é que a subcoordenação funcione como um longa-manos da coordenação. É ela que vai perceber algum caso, alguma situação que deva ser discutida, modificada. Foi a maneira que a gente teve
de ampliar o nosso olhar e o nosso trabalho, e fora que a gente virou itinerante, a gente fica rodando o Rio de Janeiro, né? E fora isso, a gente tem roda de leitura na ADPERJ, aí estamos com uma batida de leituras feministas e tudo. Então a gente busca formar, educar, dentro, fora, o tempo inteiro. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Obrigada. Antes de passar para a Grazi, um momento de curiosidade, os núcleos, né, os NUDEMs, têm esse nome NUDEM por iniciativa da Arlanza. A Arlanza deu essa sugestão aos estados e todos os estados acolheram. Então, em qualquer estado, a situação voltada para a mulher chama NUDEM por conta do DRJ, por conta da Arlanza. Passo para a Grazi.